Fala galera, meu nome é Felipe Macedo, sejam bem-vindos ao CCD Podcast. Hoje vamos estar falando brevemente sobre o caso que ocorreu do prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, e a história em quadrinho dos Vingadores. E esse foi um assunto meio polêmico que ficou rodando pela internet, não só para as pessoas que eram descrentes, ímpios e etc., mas também até infelizmente para aqueles que também se chamam de cristãos reformados. E para começar esse assunto, eu gostaria de ler aqui o que a nossa confissão original diz sobre esse tema. Se você não sabe ainda, a nossa confissão passou por diferentes alterações. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 no total, dependendo de onde você vai, aonde a igreja é localizada. Algumas igrejas adicionaram, removeram diferentes coisas, assim como a IPB também fez, no caso do Brasil. Mas eu gostaria de demonstrar aqui o que a nossa confissão original diz, o que os puritanos realmente pensavam sobre esses tipos de temas, que não deveria ser polêmico assim para nós, e que também seria relativamente fácil de ser resolvido. Então eu vou ler aqui para vocês. Você pode procurar na internet, geralmente se acha em inglês, eu não sei se alguém já traduziu para o português, mas você pode procurar. Eu traduzi aqui de forma livre. Vamos falar aqui do Magistrado Civil, o capítulo 23, que foi completamente modificado na versão que temos hoje em dia. Então vou lê-lo aqui. O magistrado civil não pode assumir para si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino dos céus. Contudo, ele tem autoridade e é o seu dever preservar a ordem, que a unidade e a paz sejam preservadas na igreja, que a verdade de Deus seja mantida pura e inteira, que todas as blasfêmias e heresias sejam reprimidas, que todas as corrupções e abusos na adoração e na disciplina sejam prevenidos ou reformados, e que todas as ordenanças de Deus devidamente estabelecidas, administradas e observadas. Para o melhor efeito disso, ele tem poder para chamar sínodos, para estar presente neles e para providenciar que tudo o que for transicionado neles seja de acordo com a mente de Deus. Eu vou deixar essa citação nos comentários para quem quiser analisar melhor. A grande questão se resolve nesse simples tema da confissão. Quando nós descartamos o papel do Estado, quando nós separamos completamente a religião verdadeira do Estado, quando nós se juntamos aos ímpios e concordamos com eles que todas as religiões e até filosofias mundanas que vão contra a religião são iguais perante a lei estatal, a lei civil, quando nós destruímos tudo aquilo que os nossos pais protestantes ergueram, quando nós fazemos tudo isso, aí não temos base nenhuma para reclamar de qualquer tipo de material blasfemo que promove conteúdo abominável perante a Deus. Por que há um incômodo na parte de pastores ou seminaristas ou até mesmo membros de uma igreja? Por quê? Porque eles não têm um padrão objetivo para julgar esse tipo de coisa, porque é algo civil. A própria desculpa do prefeito Crivella, se você for ler nas reportagens, foi algo baseado em um certo tipo de relativismo. Ele diz que não é bom que esse tipo de conteúdo seja distribuído para crianças. O que é verdade, mas ele se baseia nisso simplesmente pelo estatuto infantil. E se isso não tivesse pautado na lei? Por qual padrão ele justifica isso? Existe uma grande tensão também agora entre os reformados, o que se dizem reformados e etc. Como podemos dizer alguma coisa para o Estado para que ele tenha esse poder de limitar a distribuição desse tipo de conteúdo? Aliás, tem gente dizendo por aí que isso deveria rolar solto, né? Esse tipo de conteúdo blasfemo deveria, sim, que o Estado não deveria se intrometer, nem a gente deveria se intrometer, porque isso é democracia, porque isso é Estado laico e etc. Bem, pelo menos eles aqui estão sendo consistentes, né? E eles também têm o mesmo pensamento que a própria Bienal tem. Eles se justificaram com esse tipo de
argumento. Não, isso aqui é uma democracia, então a gente publica o que a gente quiser. O Estado não tem o poder de se intrometer nisso. Eles estão sendo consistentes. Mas aqueles que estão tendo problemas são aqueles que dizem o mesmo que o Crivella. E para esses eu pergunto, como vocês justificam a proibição de conteúdo LGBT, por exemplo? Eles talvez vão dizer, pela Bíblia. Porém, a Bíblia proíbe muitas outras coisas que eles mesmos não querem dizer que devem ser proibidas. E ao mesmo tempo estariam muito felizes se fossem proibidas. Por exemplo, como diz a nossa confissão, devemos também proibir a blasfêmia, a idolatria. Ora, por que você é a favor de proibir um conteúdo LGBT e não um conteúdo blasfemo e idólatra? E isso eu estou falando publicamente. Que o Estado faça isso. Que o governo civil faça isso. E com qual padrão você vai fazer isso? Como que você justifica isso? Ou você vai ter que deixar os dois rolarem, porque o Estado é laico e viva a democracia, ou você proíbe os dois. Mas o problema e o dilema desses pastores, seminaristas e todos aqueles que professam uma fé reformada é que eles têm medo de soar como um antidemocrata. Mas aí é que tá, porque a Bíblia não se baseia na vontade do povo, mas na vontade de Deus. O dilema é que, uma vez que você queira deixar os dois tipos de conteúdo circularem, você soa como um esquerdista. Você soa como alguém que quer que esse tipo de conteúdo seja vendido, propagado, circulado. Aliás, você não só soa como isso, mas você realmente quer e defende pelo menos que esse tipo de conteúdo seja vendido. Tem a sua liberdade de ser vendido. E para um pastor dizer isso, ele tem que ter muita coragem de chegar no púlpito de uma igreja e dizer firmemente: esse tipo de conteúdo, LGBT, deve ter a liberdade de circulação por aí. E eu acredito que a Bíblia prega isso. Se esse pastor tem a coragem de dizer isso, ele pelo menos está sendo consistente. Mas se você quiser proibir os dois, aí você... Opa, peraí, eu estou soando agora como se fosse intolerante, Eu sou intolerante, eu sou antidemocrata, eu sou teocrata, eu sou um ditador. E se você só quer proibir o conteúdo de LGBT, mas não blasfemo, aí você soa inconsistente com o que você realmente acredita. Eles não querem ser nenhum tipo de pessoa que eu citei acima. E por isso que eles acabam caindo nessa grande confusão e nessa grande ambiguidade. E eles acabam dizendo: isso faz mal para as nossas crianças. Faz, mas como é que você justifica o que é mal? Por qual padrão esse mal então deve ser proibido ou punido? A grande contradição do Estado laico é essa, que todas as religiões, não importa quais, são iguais perante o Estado. O grande problema disso é que existem religiões completamente opostas uma à outra. É natural que isso aconteça. Existe a verdadeira religião e existem os seus inimigos. Uma religião vai dizer que LGBT deve ser então promovido em todas as formas e a outra vai dizer que não. Você, como cidadão, é obrigado a respeitar as duas religiões, ao invés de sermos consistentes com o cristianismo e falar que a gente desrespeita e quer proibir completamente isso, porque Deus abomina esse tipo de coisa. A carta na manga dos esquerdistas, ateus e etc., que destrói os reformados que são inconsistentes, é simplesmente dizer: por que esse conteúdo deve ser proibido? Se esse é proibido baseado na sua religião, por que esse outro aqui deve ser liberado que também vai contra a sua religião? E é aí que o castelo de areia dos ditos reformados desmorona. Porque aquele que se diz reformado vai ser obrigado a procurar uma maneira inconsistente de desligar o conteúdo LGBT da sua própria religião, para poder soar tolerante. Aí ele vai começar a apelar para as coisas relativistas: mas isso faz mal para a criança. E é esse mesmo cidadão que diz que todas as esferas devem ser reinadas por Cristo, mas ele tira Cristo de todas elas quando é para provar isso na prática. Para quê? Tudo em nome do politicamente correto. Enquanto isso, os esquerdistas são bem mais consistentes. Eles são bem mais consistentes do que tantos cristãos reformados.
eles operam por aquilo que eles mesmos acreditam. Eles dizem, não, isso aqui é verdade. Você não pode falar isso que você está falando. Isso aí é proibido. Isso aí deveria ser proibido o que você está falando. Eles dizem o que eles realmente acreditam. E não só isso. Porque isso qualquer um cristão diz também, né? Aquilo que ele realmente acredita. Mas eles dizem que o que eles acreditam deve ser implementado em todos os níveis na sociedade, em todas as esferas da sociedade. Ou seja, em casa, na escola, né, nas suas reuniões e também na política, na economia. Enquanto nós estamos aqui pagando de bobo, falando na cara deles, não, a gente respeita. A gente respeita não só você, mas a sua ideia. Até onde nós chegamos com isso? Até onde a gente vai pagar uma de tolerante e pregar nas nossas igrejas que não toleramos esse tipo de coisa? Fica aí a minha opinião sobre esse caso. Como eu disse, foi breve, mas é só para comentar uma notícia que na verdade até já passou, ninguém lembra mais, mas ainda assim gostaria de ter dado minha opinião sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem e até a próxima no CCD Podcast. Um abraço.